Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Você é Sua Marca. Eu sou a Gabriela Paiva, estamos aqui com mais um episódio fantástico e hoje a gente trouxe a Luciene Paranhos, que é especialista em finanças, e ela vai falar pra gente aí como mudar a nossa mentalidade, como que o dinheiro pode fazer com que podemos aí expandir a nossa mente para a gente alcançar várias coisas transformadoras e prósperas na nossa vida. Seja muito bem-vinda, Luciene. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada a todos, por poder trazer essa experiência, falar um pouquinho sobre dinheiro, que é um assunto que está aí, envolvido em todos na sociedade, um assunto de muita relevância e que eu tenho certeza que pode agregar bastante coisa aí para cada um dos espectadores. Obrigada. A gente sempre fala dessa questão da mentalidade financeira, no nosso dia a dia, E a Lu, ela foi minha mentora em finanças, então, assim, a gente acaba conhecendo a história uma da outra, E o tanto que as histórias inspiram. E é isso que a gente, sempre busca aqui para poder trazer, um pouquinho ali do que mexe na sua vida, das formas como você avalia, a sua mentalidade, o seu dia a dia, que isso tudo impacta na nossa vida, Lu? Com certeza, Gabi. A gente precisa dar uma atenção, aos nossos conhecimentos, aos nossos padrões, às crenças que nós carregamos, porque tudo parte da nossa mente, Tudo que a gente vai fazer, os nossos resultados, a vida que hoje cada um de nós tem, o espelho que eu costumo falar, uma foto assim, foi dito por aquilo que a gente tomou de decisão lá atrás. Então, se a gente quer realmente tomar um rumo diferente, a gente precisa cuidar dessa mentalidade e trazer a fundo esse assunto de finanças para o dia a dia, porque senão a gente pode ter um pouquinho de desequilíbrio, porque o dinheiro realmente ele faz parte de qualquer área da nossa vida, Gabi. E eu acredito muito que, assim, o dinheiro é energia. E a gente precisa cuidar disso, principalmente do que está na nossa mente. Então, vamos aí aprender com a Lu. Para começar, Lu, o que é a mentalidade financeira? E, assim, quais os impactos dela que ela traz na nossa vida, nas nossas relações pessoais? Bem, na verdade, a mentalidade financeira é falar sobre o dinheiro, É aquilo que a gente carrega acerca do dinheiro. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente começou a nossa vida ali, a gente simplesmente pegou um cartão, O salário chegou, a renda chegou e a gente começa a gastar por necessidade ou por desejo. Então, a gente não existe muito a cultura do brasileiro de falar sobre educação financeira, os pais não costumam ensinar sobre educação financeira, a gente acaba repetindo padrões, olhando ali mais ou menos como que os nossos pais faziam, as pessoas que estavam à nossa volta, quando éramos criança, como lidava com aquilo. Às vezes uns guardam, outros gastam demais, outros nem falam sobre isso, às vezes é muita discussão ou briga, por causa do dinheiro. Um tabu, Um tabu muito grande. Uhum. Então, a mentalidade financeira, ela é realmente, assim, o que nós entendemos e carregamos acerca do dinheiro, que é um assunto que normalmente não é se falado com muita abertura. Então, eu tenho falado isso com os clientes, que a gente precisa entender, olhar para o nosso histórico para saber o que hoje a gente carrega e vem trazendo ao longo da nossa jornada de vida. Quando chega na vida adulta, começa a tomar as decisões e a partir dali a gente talvez fazer algumas desconstruções e trazer alguns assuntos mais amplos acerca do dinheiro. Então, é basicamente isso, é o conceito ou a verdade absoluta que a pessoa ela já carrega desde sempre, mas que talvez ela nunca tocou naquele assunto de fato, assim, por uma expectativa talvez mais aberta do assunto educação financeira. Entendi. Quando a gente conversou, eu lembro que você tocou muito no assunto das histórias, no sentido de onde a gente veio e de onde a gente quer ir, Isso é tão real da gente saber de onde a gente veio. Claro, não perdendo a nossa essência, com certeza. É muito sobre saber trabalhar o dinheiro de uma forma que ele também não te, assim, te desestabilize, te molde, te mude ali no sentido da sua personalidade. Isso vai muito dos valores em que você tem com você. Então, assim, a gente traz essa reflexão de como que fomos ensinados, sobre o dinheiro, porque o dinheiro é sujo, que o dinheiro, ele... Vamos falar assim, dinheiro não traz felicidade? Traz sim.
de uma forma que você saiba utilizá-lo. Desde que não leve tanto para os prazeres demais da vida, que você não tenha ali para você, seja no futuro, você esteja ali guardando, né, para sua vida futura, e que você saiba utilizar dia a dia. Então, assim, umas dinâmicas, né, dinâmicas, assim, uns planners, né, Lu, que a Lu montou e tudo, me ajudou muito nesse sentido, porque eu tinha uma certa organização, mas ela trouxe muitos pontos em que a gente tem que observar de anotar mesmo. Olha, isso aqui foi para isso, mas isso por quê? Então, assim, sabendo administrar o nosso tempo e o nosso dinheiro, tudo flui normalmente, né? Você consegue saber para onde que o seu dinheiro está indo, porque, assim, por mais que a gente trabalhe, claro, a gente trabalha para a gente ter o nosso sustento em todos os âmbitos, porém a gente tem que saber para onde que ele está sendo administrado, né? Que senão não faz sentido. E eu lembro muito que você tocou nesse assunto, e ela contou um pouco da história dela, de onde ela veio, onde ela conquista. Ela é uma empresária, assim, demais. E, assim, de onde ela veio, são coisas, assim, que a gente tem que trabalhar essa mentalidade de que não é distante, é saber trabalhar a mentalidade, né, Lu? Com certeza, Gabi. E se eu puder até entrar um pouco nesse assunto, de fato, eu nasci em um dos maiores aglomerados, né, da favela, digamos assim, que hoje as pessoas confundem aglomerado com favela, aqui de Belo Horizonte, que é a Serra. E quando a gente fala, né, de escassez, quando a gente fala de mentalidade, quando a gente fala do dinheiro, né, e vindo de um lugar desse, é um lugar que você não espera muito. É um lugar que você não tem muita expectativa, né, de crescimento ou de alcançar e avançar em determinados lugares. Mas quando você vê assim que como as gerações elas nos moldam, né? Eu falo que eu carrego um valor muito precioso que os meus pais me ensinaram, que era estudar. Meu pai mal sabia escrever o nome dele porque ele decorou e a minha mãe estudou até a 4ª série, né? Leu um pouco ali. Então, mas ele estava ali, vai estudar para você, se você quiser ser alguém na vida. Então, eu não tinha muitos recursos, não tinha muitas opções, mas esse bem precioso que era do estudo, né? Ele veio fazer essa diferença. Então, é possível sim, qualquer pessoa de qualquer lugar viver possibilidades e coisas diferentes. Às vezes um com mais dificuldade, outros com menos, mas a oportunidade é a gente que cria ela. Né? Então, quando a gente tem uma direção, e é lógico que a nossa mente ela só consegue alcançar aquilo que a gente já teve acesso. Então, por exemplo, lá atrás eu não poderia pensar talvez que um dia eu estaria gravando um podcast, mas você vê que um pouquinho que a gente vai avançando e vendo, né, rompendo essa bolha, essas crenças, né, talvez essa escassez de mentalidade, ela permite a gente ir em lugares que às vezes a gente nem imaginou. Então, a gente entender onde, né, nós estamos, mas com a perspectiva sempre de olhar à frente. É possível, né, a gente fazer diferente, é possível a gente buscar um conhecimento, mas é algo que eu falo muito forte, que conhecimento aplicado muda a condição. Não adianta a gente ficar ali, né, buscando muitos ensinos, e a gente está na era do ensino, né, tem informação para tudo que é canto, mas ficar obeso de informação se a gente não colocar em prática, porque é a ação, né? O que eu falo hoje, bato muito na tecla, a decisão e a ação que vai mudar a nossa vida, e rumo às finanças é a mesma coisa. Maravilhoso. A questão do aprendizado, eu também acredito muito que, assim, são oportunidades, né, que a gente tem a todo momento. Claro que a realidade de cada um é diferente para outros, porém, a mentalidade isso é tão forte da gente saber trabalhar isso, que as coisas fluem naturalmente quando você sabe o seu propósito, quando você tem um objetivo claro ali do que você quer, né? E realmente o estudo amplia as nossas mentes, as nossas possibilidades. A maioria das pessoas, assim, que eu tenho muito contato foram de contatos mesmo de redes de networking que fizeram onde a minha empresa está hoje, onde eu posso trabalhar e ser útil para o próximo, no sentido, assim, de poder abraçar e ajudar no máximo que eu consigo, porque a gente tem pessoas conosco com a mesma mentalidade, né? Então, tanto que a rede, o ambiente também muda essa perspectiva, né? De você saber trabalhar a mentalidade financeira, ter liberdade mesmo financeira, e uma das dificuldades que eu vejo são ainda de mulheres que ainda têm esse bloqueio.
E falando sobre bloqueio, Lu, você acredita que o bloqueio sobre o dinheiro impacta-se nas relações, sobre o medo de perder o dinheiro? Isso traz ali um certo conforto para aquele que está guardando o dinheiro, não, está confortável, não vão dar esse passo, não, só lá no futuro. E é muito das vezes o que eu tenho percebido, né? Eu vejo histórias, são de pessoas que às vezes guardou tanto que na hora da despedida ou de algum momento muito assim, delicado na família, teve que utilizar aquele recurso todo, sendo que poderia ter administrado mais um pouco. Mas a cultura, você acredita que isso impacta de ter que guardar o dinheiro? Guardar mesmo, né? Existem várias formas de guardar que a gente sabe de investimento. Que isso impacta na vida dela? Gabi, totalmente. Quando a gente entra na esfera medo, o medo ele é um paralisador do ser humano. Ele é realmente algo que pode fazer com que a pessoa ela se limite a muita coisa. É medo de perder dinheiro, é medo de ganhar dinheiro, é medo de não gastar o que se tem. Quando a gente traz um pouquinho também da questão da mentalidade de escassez, não é só a falta, não é só às vezes a pessoa não ter o dinheiro, né, ou o recurso e a condição para fazer coisas que ela necessita ou ela deseja. Mas tem pessoas que às vezes têm a escassez de guardar o dinheiro e não viver aquilo ali no dia a dia, que é um pouco do que você falou. Então você vê que a escassez ela não está voltada só a não ter, ela está voltada também a ter e você não saber usufruir desse dinheiro. Porque quando a gente vai falar de prosperidade é você florescer em qualquer área da sua vida, né? E o dinheiro nada mais é do que um instrumento, uma moeda de troca para a gente poder obter, né, coisas legais, a gente obter uma alegria, né, passar às vezes ali um momento de tristeza que você vai, né, ter que suprir aquilo ali. Então o dinheiro ele simplesmente vai financiar, né, os nossos papéis na sociedade. E assim, ele traz felicidade sim, né? A falta dele traz muito desentendimento. Então, quando a gente vai pegar esse parâmetro também, você vê que o dinheiro ele é muito importante. Mas o medo, ele pode ser uma trava muito gigante para a questão da prosperidade financeira. Primeiro, porque a pessoa ela pode não ter coragem de ir um pouquinho avante investindo, né? Assim, tô com medo do futuro, não sei o que vai ser, então deixa eu gastar tudo agora. Ou não, tô com medo do futuro, deixa eu colocar isso lá, mas não colocar de forma correta. Então, esse medo ele pode ser talvez no investimento, né, de arriscar um pouco mais, ou quando a gente traz um pouco para o empreendedorismo, né, que tem muitas pessoas que vão, que atuam aqui também, né, às vezes o medo de empreender. E o dinheiro tá ali. Eu falo, Gabi, porque eu sempre trabalhei como CLT. E eu não queria ter saído do CLT porque esse era o meu padrão, essa era a minha cultura. Eu aprendi com os meus pais, com o lugar onde eu nasci, que a gente precisava trabalhar para alguém. Então, por mim, eu ia aposentar na primeira empresa que eu trabalhei, mas graças a Deus, né, num trágico situação, eles mandaram muita gente embora e eu saí, então eu tive a oportunidade de passar por outros lugares. Mas aí quando veio, por exemplo, a questão de querer ser mãe, eu falei assim, como que eu vou ser mãe no CLT? E aí surgiu o medo, como que eu vou sair daqui? Será que eu vou ter o dinheiro amanhã? Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa e esse dinheiro vai aparecer? Então o medo, ele impede a gente de viver o extraordinário. Porque se lá atrás, quando eu casei, né, e eu quis ser mãe, eu não tivesse tido a coragem de sair do CLT para poder empreender, talvez eu não tinha alcançado o que eu alcancei até hoje. Porque lá atrás era muito limitado. Então, você vê o medo de arriscar, muitas vezes, ele trava a gente. E sabe o que é mais engraçado que eu vejo? Que as pessoas, às vezes, têm medo de arriscar para ter o melhor. Às vezes eu tô aqui, eu não tenho dinheiro hoje, ou eu tô ganhando pouco. Se eu, talvez, mudar de área, eu vou ganhar mais. Mas e se eu não ganhar? Aí fica com medo. Assim, mas você já conhece o buraco? Você já conhece um pouco? Assim, a dúvida sempre vai existir. Sempre. Só que se você não se arriscar, como que você vai saber como vai acontecer? Exato. Aí você prefere ficar no desconfortável e falar assim, podia ter feito isso. Não fiz. Não, mas tá bom aqui. Mas e aí, como você falou, você pode viver o extraordinário. E você pode mesmo. Todo mundo pode. Basta querer que você alcance seus objetivos, né? O intuito sempre é trazer essas mensagens positivas que, assim, é uma realidade pra gente.
né? Eu também, assim, eu vim de pais também, de situações que, assim, hoje eu olho para trás e falo, que bom, né? Assim, que tivemos outra percepção, a transformação, claro que sempre querendo o melhor, né, para nossa vida, nossa família, a gente sempre querendo alcançar mais, mas se eu não arriscar na minha empresa, nas coisas que eu desejo, né, alcançar, eu não vou saber como vai ser. Então, assim, experimente vivenciar lugares, pessoas, porque assim, a mentalidade vai muito além disso. Ah, não, você pensar só na sobrevivência, você se limita realmente no que você pode aproveitar daquilo, né? Porque a Lu sempre falava assim, se você não souber trazer o dinheiro de uma forma bem consciente do que você está fazendo, a gente não se abre para o novo. Então, assim, se abra para o novo, para poder ter experiências mesmo de vida, seja uma viagem, é tudo planejamento. Então, assim, até com a mentoria dela, consegui alcançar outros objetivos que ela traz pra gente muito legal. Um mural do ano que a gente coloca e você vai ticando o que você deseja, que você tá alcançando. E assim, que não precisa necessariamente ser naquele ano, mas que você vai alcançando objetivos conforme, né, aqueles que você já conquistou e que tudo tem que ser celebrado. Ela mesma falou isso, tipo assim, o pouco ali, pouco assim, essa palavra também nos traz assim, um pouco de aconchego, mas não, o que você conseguiu, o que você acha pouco naquele dia, mas não é aquilo, conquiste, celebre cada conquista que você tiver. Ah, Gabi, eu fico feliz em ouvir, porque realmente é sobre isso. Quando a gente traz essa questão do dinheiro, eu tenho batido uma tecla e hoje é a minha frase, jargão, né, dentro da mentoria, que dinheiro sem propósito é furada. Eu vejo muitos clientes, pessoas que às vezes chegam com uma dificuldade financeira, né, passando alguma situação e que realmente elas não sabem por que elas chegaram naquele lugar. E aí você vai ver porque a pessoa ela não tem um objetivo claro. Ela não sabe o que ela quer de fato para a vida dela, ela não tem uma destinação para esse dinheiro, e aí entra ano, sai ano, o que ela faz? Vai comprando pela necessidade, ou pela emergência, ou pelo desejo que ela tem, mas ela não constrói um caminho. Então, a mentalidade, né, próspera, ela precisa saber onde que ela quer chegar. E essa questão do celebrar é importante porque a gente vai codificando. A crença nada mais é do que a gente levar uma informação para nossa mente e arquivar ela ali. Então, tudo que você aprendeu ficou arquivado no seu inconsciente. Então, para a gente poder refazer isso, trazer esse positivismo também, né, de celebrar. E o poder do pouco, gente, ele é fantástico, porque às vezes a gente quer muito dinheiro na conta, a gente quer o melhor faturamento, a gente quer o melhor carro, a melhor casa, e a gente não entende esse poder do pouco. Então, é uma escadinha, né, é um processo. Não ficar comparando com as outras pessoas, porque senão a gente acaba se perdendo, mas ver o seu progresso, aonde você quer chegar e quais passos você já deu de encontro àquilo. Porque a oportunidade, Gabi, vai aparecer aos montes também. Mas se a gente não tiver de encontro ao que a gente definiu, a gente vai jogar dinheiro fora. Porque você acha que é uma oportunidade boa, quando você vê que você já desviou daquilo que você quer, aí você já está frustrado, só não conseguir mais um ano sem conseguir o meu objetivo. Mas por quê? A gente não deu clareza para os nossos sonhos. E muito o que você fala disso é sobre tanto a escassez quanto o excesso, ele tem que ter um equilíbrio, né? Então, assim, a pessoa que tem muito essa questão de compra compulsiva, né? Às vezes a pessoa tá tão assim internamente, né, precisando de um cuidado, que aí entra uma parte, né, de outros profissionais que podem ajudar nesse sentido, né? Então, assim, muito olhar para dentro do que você tem buscado sobre tanto o excesso quanto a escassez. Porque às vezes a pessoa se limita ali seja para comprar algo, até para, assim, pro seu bem-estar mesmo, ela não se acha merecedora disso, né? Então, assim, o bloqueio, as crenças limitantes, elas devem ser quebradas mesmo. Não é da noite pro dia. Isso a gente consegue alcançar e olhar para dentro do tanto das possibilidades que temos em nossas mãos, que assim, não vai ser aquele padrão que seus pais, seus avós, outras pessoas do seu convívio seja igual, que você possa
dar continuidade nessas gerações. Não, se você quer uma vida diferente, né, faça diferente também, né? Tenha uma mentalidade diferente. É tão legal isso porque a gente já começa a trazer para os meninos, né, nossos filhos, ela também é mãe, sobre essa questão do dinheiro, a relação. Por exemplo, na escola do Du mesmo, a idade dele não tem acesso para compra de lanche. E tanto quanto isso é cuidadoso com a criança, que ela não tem noção do que é isso, né? Às vezes a criança brinca igual a gente brinca com ele, tipo assim, minha irmã perguntou pra ele, você tem dinheiro pra comprar o picolé? Ah, eu tenho, tipo assim, faz um pix você, tipo assim. É uma coisa assim, tão natural do que ele ouve a gente falando, mas que realmente ele não tem que saber agora. Só que a gente sempre tenta trazer uma mentalidade para ele, que se ele conseguir, para que ele consiga conquistar algo, ele precisa fazer algo por trás também, né? Tudo é merecimento, né? A gente tem que sempre ter esse olhar, né? E assim, falando sobre esse assunto de, né, a gente falando sobre a realidade de cada um, o viver com menos, você acredita que a pessoa consiga alcançar a liberdade dela? A liberdade financeira? Gabi, quando a gente entra nesse assunto de viver com menos, é engraçado porque quando as pessoas querem sempre ganhar mais, né? E acha que o ganhar mais vai resolver todos os problemas dela. E aí ela aumenta o ganho, o gasto vem junto. Nossa, já apertei de novo. Aumenta de novo, vem junto. Você vê que não é sobre ter mais dinheiro, é sobre realmente a pessoa entender como que ela vai lidar com esse dinheiro. Então, ela criar um mecanismo de que ela vai viver de uma forma confortável, dentro daquela realidade dela, da renda, ela precisa fazer sobrar um pouco para ela pensar no futuro. Eu costumo falar que a gente não pode comer a nossa semente toda. Então, a gente recebeu o dinheiro, a gente não pode comer a semente toda, porque se você comer semente, você não vai ter uma árvore depois para crescer, né, para dar frutos ali para você. Então, é separar uma parte desse valor que a pessoa recebe hoje para investir. E aí ela vai conseguir viver dentro da realidade dela aqui. Então ela começa a olhar para o dia a dia dela com uma expectativa de viver com aquilo que ela tem, né? E aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Porque hoje a gente tem muito acesso a crédito e a maioria das pessoas estão empipinadas com o cartão de crédito. Por quê? Querem viver sempre além do que elas têm. Então, é necessário a gente, às vezes, baixar um pouquinho o nosso patamar. Dói, essa parte dói, porque você, às vezes, vai encarar uma realidade que você, às vezes, subiu ela porque sua renda foi, mas ela não conseguiu sustentar. Então, às vezes, você dá um passinho para trás, mas para que isso faça sentido, né, para vir a leveza, para sair dos problemas emocionais, porque vem ansiedade, vem preocupação, vem medo, vem uma série de coisas. Então, ir encaixando o dia a dia para justamente viver essa realidade. E à medida que for crescendo, sempre deixando uma beiradinha da semente para investir no futuro e elevando ali a vida dela para um patamar, talvez ela queira com mais qualidade, né? Então, tem que dosar. A pessoa, ela precisa equilibrar o dinheiro que ela recebe para justamente ela ter paz financeira. Se a gente for olhar na época dos nossos avós, né, os pais, eles lidavam com aquilo que eles ganhavam, não tinha tanto acesso ao crédito. O máximo de crédito que tinha ali é um caderninho para anotar lá na quitanda, né, lá no comércio. Então, você vê que era pouco, né, a qualidade de vida não era tão, talvez, expansiva, dependendo do tanto de renda que recebia, mas existia mais paz financeira do que talvez existe hoje, porque está realmente, assim, o excesso, o eu quero, né, eu mereço, o deixa eu me mimar. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa realidade, porque o mercado, ele é capitalista. A sociedade, né, tá aí para poder trazer várias informações para a gente de compra. Celular trouxe para a gente o comércio para dentro de casa. Então, tudo isso facilitou gastar mais do que às vezes tem. E aí a pessoa, ela acaba extrapolando ali as finanças justamente porque tem a facilidade. Então, tem que dosar isso. A pessoa tem que olhar com mais cuidado para todas essas áreas, porque o dinheiro, ele está no nosso dia a dia. Então, a gente às vezes só pensa no dinheiro quando vem a crise. É começar a pensar quando a coisa também está tranquila, para justamente se programar, entendeu? A programação faz todo sentido, né? Todo sentido. Você
saber o que você tem hoje, o que você quer alcançar. E assim, não fazer, né, da noite pro dia, não, hoje eu vou viver. Aí verão as consequências, né? Mas igual você falou, mimimar. Realmente você tem que cuidar de você, mas não que isso seja um excesso, né? Que você não consiga olhar para outros pontos importantes que você também tem que investir, ajudar, educar, porque nada mais é o dinheiro, eu acredito muito que a gente precisa distribuir. Né? E aí ser útil para o próximo. Da mesma forma que ele está sendo para você, você também distribui e ser útil. E essa questão até da doação também, né? A gente sempre tem que trazer essa leveza disso, porque não é só sobre doar dinheiro, é sobre doar tempo, carinho, amor. Isso tudo transforma a nossa mentalidade quando a gente entende o que é prosperidade. Porque muitos relacionam prosperidade com somente o dinheiro, em espécie, para materializar aqui para vocês. Mas que a prosperidade ela tem que andar em todos os sentidos da sua vida, seja família, trabalho. Então, assim, tem que ter uma sintonia para que a energia flui, né? Que o que você dá, você recebe. Então, veja aí o que você está distribuindo. O que você está... É aquele negócio, como a Lu falou, a sementinha. O que você está plantando que você irá colher. Então, assim, o dinheiro molda mesmo as pessoas, desde que elas deixam que isso molde, né? E se transforma. Não tem que ser dessa forma. Tem que ser de uma forma que a gente consiga distribuir com o próximo, né, Lu? Com certeza. É pensar nesse giro mesmo, né? E sempre, Gabi, igual a gente está falando, pensar nos excessos. Porque às vezes a pessoa ela pode também entrar num lugar de vou doar tudo, né? E acabar às vezes não ficando no sentido para ela, porque tem gente que não consegue dosar as coisas. É importante porque o ato de doar, o ato da gente distribuir, ele tira da gente a ganância, que é algo negativo, né, do ponto de vista financeiro. E entrar realmente nessa questão da prosperidade, que é florescer em todas as áreas. E quando a gente está prestando o nosso trabalho também, né, é uma forma, né, da gente estar entregando um resultado, e isso também a gente tem que colocar em tese, porque quando a gente fala de dinheiro, e aí eu entro um pouco nesse mérito também, porque tem muitos profissionais que às vezes não têm coragem de cobrar, né, pelo serviço que ele está prestando, porque às vezes a mentalidade dele não acha que ele é o suficiente para entregar aquilo, né? Tá bloqueado. Você vê que é um assunto muito amplo que a gente pode levar por várias vertentes, e essa entrega, ela precisa sim ser... ter um olhar, né, de cuidado, porque senão a pessoa acaba ela passando dificuldade ou problema financeiro porque ela está fazendo uma entrega e não está, às vezes, se valorizando por isso. É uma forma de doação. Entregar o nosso trabalho também é uma forma de doação, por mais que às vezes ele vai ser remunerado. Mas sempre pensar nessa questão também de ajudar aquele que está necessitado, né? Porque tem pessoas à nossa volta que de fato precisam, e eu acredito muito em Deus, e é o que eu sempre falo, Deus nos ensina a dar, né? E aí a gente, de fato, a gente recebe. Seja nesse ato, né, de entrega, como um benefício àquela pessoa que não tem recurso, ou como um ato de entrega do nosso trabalho para aquela pessoa que tem condições de pagar. Porque ela vai receber uma transformação que, às vezes, o que ela pagou não comensura, né, não paga. O momento de se valorizar, né, da pessoa do outro lado, entender o seu valor, né, porque isso vai muito do que você investiu, né, para você entregar, porque quando você tem clareza e você é seguro do que você sabe que você entrega, assim, isso flui normalmente e o dinheiro vem como uma consequência, né, Lu? Sim. Então, não só pensando no resultado disso, que, né, fechei um contrato, vendi esse produto, não. Pensar nesse cuidado, que isso vem de uma forma muito leve, né, para você ter mais e poder, né, conquistar mais coisas que você almeja, que você consiga ajudar mais pessoas. Então, é sempre a questão do equilíbrio. E trazendo esse insight, Lu, o que você pode me falar para a gente, né, a respeito da classe social em que a pessoa vive, que isso pode impactar, né, na liberdade financeira dela? Você acredita que isso realmente possa movimentar algo ali da pessoa conquistar ou não? Uns ambientes, né, como a gente falou, que nos moldam, isso tudo impacta na vida dela, né?
Impacta sim, Gabi, porque literalmente nós aprendemos com os padrões das pessoas que estão à nossa volta. Então, aquilo que a gente tem como cultura dentro da nossa sociedade, ou se a gente for pensar no núcleo familiar, você vai repassando isso de geração para geração. Olha o exemplo que você trouxe para falar, né, do seu filho, que você vai ensinando ele ali aos poucos. E assim é. Então, a mentalidade, ela depende muito da sociedade, depende muito do lugar que nós estamos. Então, eu nasci na favela. A mentalidade que se tem num lugar desse em relação a dinheiro é totalmente diferente de uma pessoa que às vezes nasceu num bairro melhor, num bairro que tem mais recurso financeiro. O acesso às coisas é diferente, o formato de falar é diferente. Pode ser que tenha similaridade, mas a proporção, ela de fato, ela acontece. Então, é preciso a gente tomar esse cuidado, o que não quer dizer que é possível quebrar, porque justamente existe a mentora financeira, né? Os educadores financeiros, para poder levar esse conceito de forma diferente para aquelas pessoas que não tiveram acesso, mas entender que a sociedade, o lugar que nós estamos de fato, ele faz diferença no nosso entendimento em relação às finanças. Tanto que pessoas que às vezes estão no patamar, né, de investir, de juntar dinheiro, de pensar num crescimento, talvez aquele ambiente proporcionou isso para ele. Eu nunca passei, e engraçado que eu falo que os meus pais são empreendedores natos, eles sempre tiveram comércio e eu nunca quis ser empreendedora. Você vê assim que a cultura, né, o lugar que você está, dependendo da forma que você tem acesso àquela informação, você vai definir como que vai ser a sua forma de usar, como que você vai gastar, como que você vai poupar, como que você vai fazer mais dinheiro, ou se você vai estar limitado ali. Para mim, quando eu cheguei, por exemplo, de ganhar mais do que meu pai era carpinteiro, ganhava um salário mínimo. Eu falei assim, gente, eu já passei disso, e agora, como que é isso? Você vê como que é realmente importante o lugar e a sociedade no nosso meio em relação à mentalidade. Com certeza. É muito sobre olhar, como eu disse, sobre onde você veio, né? Ter respeito ali, o momento em que você viveu. Sim. Porém, por uma escolha sua, porque tudo é escolha, né? Se você quer continuar ou não nessa situação, mas é muito sobre o que você quer para você como mudança, né? Então, quando a gente, né, até traz o trabalho da Lu, assim, como mentora, seja tantos outros profissionais, tem profissionais maravilhosos aí com várias vertentes que podem nos ajudar. É muito sobre a nossa mentalidade mesmo, nossas escolhas, porque assim, eles nos dão um caminho, né? Mas quem tem que executar sou eu, né? Basta eu querer fazer acontecer. E que cada dia, né, é um desafio. Eu falo que empreender é 7-1 todo dia. Gente de Deus. Você planeja uma coisa e tendo filhos ainda, as coisas, eles são imprevisíveis, né? Então, assim, é o olhar que a gente tem. Eu falei assim, olha, então hoje que eu consiga trabalhar esse certo horário, tal horário eu consigo fazer outra coisa que eu possa resgatar num outro dia. É sobre muito o que a gente precisa entender do que passar, porque assim, desafio todos nós temos. Estar aqui, já aconteceram várias coisas durante o dia, né, Lu? Então, assim, organização. E que a gente consiga fazer o máximo que a gente der conta naquele dia, né? Não se... É aquela questão de não se... ser tão perfeito, achar perfeito que tem que ser tudo certinho, não, mas o máximo que você puder conseguir trabalhar sobre a sua mente em relação ao dinheiro, não se limitar para poder ter experiências, porque é muito sobre ter experiências. Quando você muda as palavras, né, no seu pensamento, as coisas começam a fluir de forma natural, né, Lu? Sim. Assim, os ambientes, as pessoas, então tem, muito eu falo de realidade minha mesmo, de onde eu vim, que de poder alcançar outros objetivos, eu pelo menos formei em Direito, eu sempre tive vontade de fazer moda, e eu achava que isso era o que foi me construindo, né, construíram em mim, de tipo assim, isso é distante do que você almeja, né? E não é só isso, né? É você quebrar esses padrões, né? Essa mentalidade mesmo, te ajudar a enxergar possibilidades que você consegue alcançar naturalmente. Hoje eu já consegui fazer cursos, tento sempre me aprimorar, busco sempre conhecimento em várias áreas, mas eu amo moda também. Por que eu não poderia fazer?
né? E que onde eu estava me limitava. Mas que eu consegui aprender a moldar esses pensamentos para que eu consiga transformar e passar isso para minha geração, do que estão vindo. Né? Com certeza. Construir de fato, né, o que a gente quer faz toda a diferença. Você trouxe aí o exemplo, né, de querer ir pro lado da moda. Eu, quando era jovem, meu sonho era ser bailarina, era ter feito educação financeira, mas para minha realidade aquilo era muito distante. Eu não tinha condições, eu precisava trabalhar para poder comprar minhas coisas ou fazer, né, o básico ali, o necessário. Então, o que eu fiz? Comecei com o que eu tinha na mão. Comecei trabalhando ali como office girl, depois fui para uma recepção numa empresa, ali eu tive acesso ao que era faculdade, né? Então, as portas vão se abrindo, a gente tem que se permitir realmente e fazer o melhor com o que a gente tem ali naquela hora. Isso é bem bacana, a gente entender que a gente precisa viver o processo, mas não achar que só aquilo ali que a gente merece, né? Expandir. E por mais que talvez você não consiga alcançar, mas você pode chegar próximo. Hoje talvez você não tá lidando, atuando, né? Falar de moda, mas você tá no meio que talvez isso pode, né? Ter condições de agregar a sua forma de vestir, o processo, você vê que assim a gente tá em acesso a tudo, né? É se permitir de fato. E uma coisa que eu gosto muito de falar quando vem investimento, né? Você fala que você é a sua marca. O melhor investimento que a gente pode fazer antes de fazer qualquer investimento em produto financeiro, não que eu não esteja falando para fazer, que é o caminho, né, pra gente construir a renda passiva, é investir em nós mesmos. No conhecimento, né? Investir em trazer mais perspectivas, mais formas, né? Experiências, e tudo isso vai agregando, vai contribuindo para a gente construir a nossa autoridade, a nossa história, aquilo que a gente quer. Se não deu certo, não, deixa de lado, aborta e recalcula a rota, mas tem que investir. Nós precisamos investir em nós mesmos para a gente poder ver esse crescimento e essa mudança, né, da nossa mentalidade. Da nossa mente. A mentalidade começa nesse sentido, né? De você Sim. querer aprender coisas novas, se permitir, né? Estar com outras pessoas, né? Tem muito essa questão dos ciclos, que ciclos se encerram, e é verdade. Tem tempo para tudo. Tem pessoas que realmente não vão fazer sentido mais com a vida que você leva. Isso é natural da vida. Né? E quando a gente amadurece isso na gente, a gente começa a aprender, né, a ter outros olhares. Como você falou, investimento em nós. Eu tenho que cuidar de mim para poder cuidar do outro. Então, assim, tudo que a gente faz, essa construção, nós como empresários, mas não quem trabalhe como CLT, né? Eu não gosto muito de ficar falando essa palavra, mas que trabalhe, que contribua para outras pessoas, que não possa também fazer isso, né? Ela precisa de um olhar para ela, porque senão a gente fica naquele looping de ter que trabalhar, e aí você está realmente vivenciando o seu dinheiro, Sim. não pensando, é um suor. A partir do momento que você pensou que é um suor, você já está colocando um desafio ali em cima. Né? De ter que trabalhar só para se sustentar. Não, é muito mais do que isso. Trabalhar não é só pagar boleto, é você vivenciar, né, outras oportunidades, ter outras mentalidades, em que você pode fazer de melhor para você e para sua vida. Faz todo sentido. Então, assim, não basta só falar de mentalidade financeira, envolve outros assuntos, né, Lu, como você falou, porque é tudo sobre como a gente pensa, tudo sobre como a gente enxerga. Tá tudo dentro da gente. Exatamente. O dinheiro, ele é só um instrumento e mais nada do que isso. Ele vai permitir a gente acessar, né, várias coisas, lugares, pessoas. Então, ele é só um instrumento, mas o que de fato rege o movimento do dinheiro é o ser humano. Então, a gente precisa cuidar, né, dessa máquina, a gente precisa cuidar dessa mentalidade, a gente precisa investir em nós mesmos para a gente poder conseguir acessar mais. E quando a gente traz isso, a gente consegue até potencializar os nossos ganhos. Por isso que eu costumo falar que é melhor você investir primeiro em você, talvez num curso, e aí a pessoa pode entrar, né, no lugar, Lu, mas eu não tenho dinheiro, como que eu vou investir, como que eu vou comprar um curso, como que eu vou acessar os melhores profissionais? Gente, olha um conteúdo gratuito na internet. Um podcast, você é sua marca. Quanto assunto bacana tá aqui. Tem muito, muito acesso gratuito que a gente pode começar por ali. Eu sou uma pessoa assim que eu consumo muito
muito, mas muito assunto gratuito. YouTube, né, tem muita informação que a gente pode aprofundar um pouquinho mais ali e agregar no nosso dia a dia, na nossa profissão. Então, a gente não precisa só pensar no movimento, né, agora eu tenho que gastar. É importante, a gente precisa investir nisso, né, em profissionais bons, né, em trazer mais coisas para nossa vida, mas tem muita coisa bacana já disponível. Faça com o que você tem. Exatamente. Né? As suas ferramentas estão nas suas mãos. Se você não conseguir entender isso no sentido assim, que você precisa fazer isso para que o universo traga coisas boas para você, é porque você não tá tendo gratidão com o que você tem, né? Eu acredito muito nisso. E falando um pouco mais desse assunto, Lu, sobre essa questão da mentalidade. Quais objetivos claros que você traz pra gente, no sentido assim, que a pessoa, independente da classe social dela, porque eu acredito que a gente sempre tem que mudar na nossa mente, seja por experiências, a gente vai amadurecendo, mas que ela tem objetivos ali com o recurso que ela tem hoje, onde ela está, para que ela alcance mais, cada vez mais, que seja por uma satisfação, né, pro que ela deseja alcançar. Ô, Gabi, saber o que nós queremos para a nossa vida é o ponto primordial. Então, assim, eu costumo falar que a gente tem que construir de fato, né, o caminho que a gente quer trilhar, que talvez basicamente pensando ali, onde que eu quero chegar. Mas, dentro do recurso que nós temos hoje, a gente precisa fazer uma certa divisão dele, né? É o necessário, né? Pra gente poder sobreviver, comida, roupa, né? O básico, moradia. E aí, sim, pensar nesse crescimento, trazer um pouco de valor para essa questão do conhecimento, né? De pensar no estudo. Começar com o que tem, igual nós estamos falando aqui, mas fazer uma divisão desse recurso, né? De uma forma que ela vai conseguir experimentar um pouquinho de tudo, até ela ter condições de aumentar essa renda e ir elevando o patamar dela. É pensar literalmente nisso, onde eu quero chegar. É o famoso, né, dilema que nós falamos, você não sabe onde você quer ir, qualquer lugar tá de bom tamanho. Então, assim, tenha clareza do futuro. Tem muito conteúdo aí que fala de planejamento, fala de sonho, fala da vida que a pessoa quer ter. Então, tenha clareza, o primeiro ponto, porque se a gente não tem clareza, a gente só vai vivendo, deixando a vida levar a gente de qualquer maneira, pelas necessidades, pelas emergências, e a gente precisa sair, a gente tem que estar no controle da nossa vida. Construir, imaginar ela onde a gente quer chegar, mas ir galgando isso. Então, fazer uma divisão desse recurso de uma forma que ela vai viver o necessário, mas construindo esse futuro, que talvez ainda não num produto financeiro para gerar renda passiva, mas pensando ali em conhecimento, que o conhecimento, se a pessoa ela trouxer e aplicar, ela vai mudar a condição dela. Maravilhoso. Isso traz muito, sabe, aprendizado mesmo para todos os dias que a gente consiga, né, levantar, trabalhar e realmente saber o que você quer para a sua vida. Isso faz toda a diferença para a gente poder trabalhar, né? É claro que, como a gente estava conversando, né, agora há pouco, se a gente não delega, a gente não cresce. Sim. Né? E não é no conforto ali que você vai crescer, não. É no desconforto, cada dia um desafio, mas que se a gente tiver acreditar, a gente tem que acreditar em nós mesmos primeiro, né? E mudar essa mentalidade onde você vê, né, em onde você quer chegar, se realmente aqueles valores condizem com você, isso tudo fomenta para a gente querer algo mais, né, prosperar e levar, né, conhecimento. Isso faz todo sentido. E assim, já levando, né, para o final aqui do nosso bate-papo, só agradecer, viu, Lu, pela oportunidade de poder, né, trazer esse conhecimento para as pessoas, que você, né, consiga levar mais conhecimento, né, na sua trajetória, em que você ajuda, porque ela me ajudou a ter um outro olhar, né, assim, então que aprendizado nunca é demais, né, a gente sempre tem algo de bom para poder compartilhar. Eu reforço isso e bato na tecla e falo mesmo, todas as vezes, porque é uma palavra ali que faça todo sentido, transforme, né, a sua vida ali, que você fala, nossa, era isso que eu precisava. Então, assim, eu te agradeço muito,
né, pela sua participação, por você ter aí levado mais conhecimento para as pessoas. E vai ser um prazer estar aqui de novo. Quando Gabi, quiser. Eu que agradeço, né? O privilégio é todo meu de poder falar um pouquinho, né? Dissipar desse assunto que é tão importante, que está realmente envolvido aí em todas as áreas da nossa vida. E o que eu quero, né, se eu puder deixar algo, né, e bater na tecla aqui para as pessoas que estão ouvindo, é que dinheiro sem propósito é furada. A gente precisa entender onde a gente quer realmente chegar para a gente poder colocar esse dinheiro no lugar certo, porque senão daqui a pouco a gente está vivendo uma vida frustrada, uma vida ansiosa, uma vida às vezes depressiva, porque a gente não teve clareza de onde nós queríamos chegar. Esse é o ponto de partida, é entender quem você é, onde você quer chegar, porque o dinheiro ele só vai permitir você chegar até esse lugar. Então dinheiro sem propósito é furada, para que assim as pessoas tenham uma vida sem limites. Obrigada. Estamos finalizando mais um episódio aqui do podcast. Eu acredito muito que cada palavra aqui possa ter tocado você, que você consiga aí enxergar num outro que tá aí com você com alguma dificuldade, né, aí na sua liberdade financeira. Então clique, compartilha, eleve o conhecimento, como a Lu trouxe, como a gente conversou, que você aí alcance e eleve a sua liberdade financeira, porque tudo tá na nossa mente. Afinal, você é sua marca. Muito obrigada.